Vamos que vamos. Vamos. Todo mundo respirando profundamente, fechando os olhos. Entrando numa frequência de tranquilidade. Respira fundo, segura e solta. Respira fundo, mais uma vez. Segura e solta. Uma última vez, respirando fundo. Segura. Solta. Vamos nos conectando com os nossos amados mestres. Sentindo a presença de todos eles, nos envolvendo com seu imenso amor e nos orientando e inspirando para essa reunião. Vamos todos abrindo, sentindo o cardíaco expandindo, expandindo, recebendo todo o amor. Ai, que bom. Gratidão. Vamos iniciar? Assim seja. Vamos que vamos. Sim. Boa noite, bom dia, boa tarde. Falando posteriormente para quem vê o vídeo depois, né? As mais queridas. O tema escolhido para hoje é particularmente um segmento da aula anterior, né? Que a gente falou sobre as chaves de Metatron. Hoje eu vou falar sobre as estrelas de Maria. Mas antes, para falar das estrelas de Maria, a gente tem que falar da própria Maria, da própria Mãe Maria. Então, a Mãe Maria, ou deusa Isis, foi um Elohim, é um Elohim, que foi a nossa criadora, né? Ela veio de Sírios, junto com suas irmãs, que seriam essas 12 estrelas, né? Que foram as nossas criadoras geneticistas, né? Com um plano decorrido daqui, né, do projeto Terra, nesse momento exato que a gente está aqui agora, a gente necessitou, né, ter aqui nesse plano, nós como seres de dimensões superiores, né, de quarta, quinta, sexta, enfim, assim vai, quarta não, de quinta acima, né, multidimensionais. Nós viemos para cá com um plano do propósito de ancorar energias para ajudar a Mãe Gaia, que é um ser consciencial, a estar transmutando, né, fazer esse salto quântico para o derradeiro caminho da multidimensionalidade, né? Então, sendo assim, a própria Maria ela se manifestou aqui junto com seus Elohims, né? Nessa materialidade, caindo no engodo fadado do que a gente sempre vem falando, que era esse plano ilusório, né, criado pelos escuros nessa roda de Sansara, né, nesse mundo de reencarnações ilusórias, feito para nos aprisionar, para nos fazer penar e estar sempre aqui doando, né, sugando, drenando nossas energias. Mas, enfim, quem são essas 12 estrelas de Maria, o que elas são em si? Como eu coloquei, são Elohims que vieram para ancorar o seu padrão vibratório de energia. Não sei se vocês têm conhecimento sobre os 12 cristais encontrados, né? Esses 12 cristais, crânios de cristais, são justamente foram a partir da primeira reencarnação, a primeira manifestação desses Elohims aqui na Terra, e que
o corpo deles eram tão sutis ainda, né? Que era essa base de silício, né? Que é essa base de carbonada de silício que a gente vai estar passando, né? Com a nitração dessas partículas adamantinas que a gente está recebendo agora, nós estamos tendo alterações diretas na nossa codificação genética, no nosso DNA, e nós estamos passando para um corpo agora mais fluido, né? Menos denso, que é justamente essa base carbonata de silício. Mas voltando, quando elas se manifestaram aqui na primeira vez aqui na Terra, quando elas chegaram no seu período de morte, né? Morte do corpo, da carne, efêmero em si, seus crânios eles cristalizaram. Cristalizaram porque a quantidade de energia, de conhecimento, de vibrações que esses Elohims continham, né, fez com que esses crânios cristalizassem, e a gente tem esses crânios, né, encontrados aí ao redor de todo mundo, né, totalizando hoje 12 crânios. Né. Porém, tem um crânio também que é diferente desses, que seria o crânio azul. Esse crânio azul seria como se fosse um dos portais magnéticos, eletromagnéticos, que rege a Terra. Cada planeta tem esses cristais, cada planeta tem essa, vamos dizer assim, né, codificação universal, né? Essas informações adensadas sobre esses crânios. Então, esses crânios nada mais são do que as próprias informações do absoluto, né, do eterno, da grandiosidade do Pai Criador. Até aí tudo bem? Todo mundo tranquilo? Beleza. Não. Fala, galera. Quer falar alguma coisa, Laura? Não. Ok. Não, na verdade, estou só ouvindo. Então, não há muito o que eu estou precisando para vocês sobre as estrelas de mar em si, porque cada um tem sua história relativa, né? Cada um tem o seu decorrimento, né? Então, 12 estrelas de Maria, que seriam as 12 irmãs de Maria, que aí cada uma segue a sua história, né? Cada um tem sua história manifestada aqui na última manifestação, como Mananda Amoi, como a Snow, como a Teresa de Lisieux, tem a Mãe Santana, tem a Alfalfa, enfim, são essas 12 que cada uma contém a sua história, o seu conhecimento, o seu contexto aqui, no aqui e agora do plano daqui da Terra, né? Eu queria que vocês, se vocês tivessem alguma dúvida, alguma coisa para estar falando sobre isso, para que a gente desse seguimento, para que vocês dessem... Eu queria saber uma coisa. Estou aguardando. Tem uma história relacionada à procura desses crânios perdidos. Sim. Aí qual seria a sua dúvida? A procura deles, é isso? Eu queria saber, porque dizem, eu já ouvi em algum dos grupos aí, que o evento também seria desencadeado quando achasse todos os crânios, mas eu não sei que relação isso tem. Tem uma particularidade que é interessante a gente pensar sobre isso, né? Como são poços de conhecimentos, né, universais, né? A sabedoria do cosmos condensado, né? Imagine como se você tivesse um super livro que tivesse o conhecimento do absoluto. É isso que eles representam, vamos dizer assim, né? E os escuros sabem disso que a gente está comentando agora, do que a gente está falando agora. E esse tempo todo, quando eles encontravam, né, quando esses crânios eram achados, porque foram em várias partes do mundo em si, eles aprisionavam, né, e guardavam esse segredo, as 7 chaves, tal, justamente para nos manter, né, na ignorância, né, nos manter cada vez mais longe, afastado da própria verdade. Então, o que é que vai acontecer? O que é que está acontecendo, né? Agora, nesses tempos finais, para a chegada do Apocalipse mesmo, de fato, né? Que seria a revelação do todo, né? Essa reforma consciencial que todos nós, o coletivo, a humanidade daqui da superfície vai passar, tá tudo interligado, entendeu? Então,
a falácia que dizem aí que uma vez esses crânios reunidos, com certeza absoluta vai estar abrindo um portal. Não um portal, mas uma energia exorbitante quando elas estiverem alinhadas, entendeu? O perigo todo é exatamente esse, né? Que eles podem estar usando para diversos fins, como eu acredito que já devem ter utilizado. Eu não tenho sabedoria e conhecimento sobre isso, mas que eles contêm uma grande quantidade de energia, uma quantidade eletromagnética, genética, enfim, isso aí é irrefutável, tá colocando. Entendi. Paula? Tô aqui, tô ouvindo, tô aprendendo. Não, porque você sempre tem alguma dúvida sobre elas em si, né? Eu tô pedindo auxílio diante a vocês, porque não tem muito o que falar, como eu falei, né? São 12 consciências, integre uma só, que seria a Mãe Maria, então é muito particular, né? Então, exemplo, uma das estrelas é a estrela Precisão, então a missão dela foi trabalhar diretamente com a questão de ser precisa nas palavras, né? sem massagem, aquela coisa de ser agressiva nas palavras, mostrando a própria verdade, a verdade que ela tem colocada. E assim vai, né? Cada uma delas tem a sua particularidade. Então, eu não tenho muito aqui o que está falando diretamente de todas, porque é complicado, mas se a gente esmiuçar, talvez, na minha pouca sapiência sobre alguma delas, dá pra gente... Tô com foto. Não passei, já tô. Tá, eu queria perguntar outra coisa, então. Qual é a importância de saber do efeito que essas pessoas causaram na Terra e o que isso significa para a gente hoje? Por que é importante conhecer essas estrelas de Maria? Qual a relação delas com esses pontos na nossa cabeça, né? Eu não sei nem se eu consegui ser compreendido. Perfeito. Não, eu entendi e peguei perfeitamente. Eu vou tentar trazer meu pensamento sobre isso, né? Como a gente falou da chave de Metatron, que seriam alguns pontos, né, sobre o nosso corpo, né? Pontos de abertura, né, dessas energias, do adentramento dessas novas energias sobre nossos corpos. Quem estiver pegando essa aula por agora, ouvindo falar agora da chave de Metatron, é interessante que veja o vídeo da semana passada, para que tenha um entendimento maior sobre isso, né? Mas aí, voltando, esses pontos específicos, né, que seriam essas portas de entrada que a gente tem sobre nossos membros, né? Nosso tórax, vamos dizer assim, está altamente ligado, como a gente viu também na aula passada, aos pontos de abertura de nossa cabeça. Então, o que seria isso, né? É a questão da chegada da nossa consciência supramental. A gente está saindo da perspectiva do pensamento egóico, linear, dualógico, aquele que julga, que aponta, que está sempre o tempo todo questionando. A gente está saindo dessas primícias, né, da mente racional, lógica, para a perspectiva da nossa intuição, que seria o nosso supramental. Então, a gente está saindo de um mundo de pensamentos densos para um mundo de pensamentos mais fluidos, né? menos adensados. E nessa perspectiva, nós precisamos romper alguns bloqueios que a gente tinha, né, por conta do plano desses escuros, né, que eles, de fato, nos aprisionaram, até tem ligação direta sobre os nossos filamentos de DNA, né, nossas hélices, né, que hoje a gente só tinha, até então, 2 hélices ativas, de 12, a gente só tinha 2 de 12. E aí, agora, o adentramento dessas energias vai fazer com que nossos filamentos todos voltem a ser unificados, né? Então, a nossa perspectiva que a gente vai ter sobre a grandiosidade do universo, a grandiosidade da criação, a grandiosidade da amorosidade,
da compaixão, o pensamento mais baseado no nosso sentimento, e vendo um irmão como um próprio irmão, né? Sem esse pensamento de guerras, de atrocidades, de violência, para um mundo mais colorido, um mundo mais amoroso, né? E aí é que está a perspectiva total desses elementos, né? Desses 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que seriam o elemento ar, a água, o fogo e a terra. As estrelas de Maria, elas fazem, como a gente viu também na última aula, elas fazem essa triangulação, né? Cada uma, ela se agrupa fazendo um triângulo ligando a 3 pontos. A cada ponto desse que é ligado é formado um triângulo que remete justamente a um elemento desse, né? Que é chamado o Haikodesh, né? Haikodesh, que seriam os querubins em si. Então, uma vez a gente tendo esses triângulos, né? A força energética desses elementos agindo sobre nossa cabeça, a gente vai estar abrindo também as outras portas que estão localizadas sobre nossos corpos, né? Como no centro do peito, como no chakra base, como, enfim, no Kirishi. Todas essas fazem a alusão total, né? Com esses outros pontos de energia. Andreus, então quando a gente faz as sílabas sagradas, né, que eu assisti os vídeos, porque eu não fiquei até o final, o Od, In, enfim, quando eu faço essas para também a chave metatrônica, eu estou ativando essas 12 estrelas, pelo que eu estou vendo um pouco aqui. Perfeitamente. Ativa também é isso? Perfeitamente. Sem tirar, perfeito aí. As chaves, porque o que é que acontece? As chaves metatrônicas, elas são vibrações, né? Na verdade, nós somos vibrações. Ó, gente, a gente entrou no último minuto aqui, eu não vi. Daqui a pouco aqui pode estar caindo, mas eu vou abrir uma nova sala e aí a gente vai voltando a falar sobre isso, tá ok? Eu acho que vai cair agora aqui. Tá bom, combinado. Rapidinho.